Iniciar aqui a questão de mérito mesmo, o conteúdo que foi discutido na ação, nessa apelação. Peço bem aqui ao colega que me antecedeu, mas ele fugiu de toda a questão que envolve a apelação. Primeiro, que nós não estamos tratando aqui de cura gay, chamada cura gay, um termo pejorativo criado pela imprensa, principalmente pela apelante, a Rede Globo. Vou ter que adentrar um pouquinho sobre a questão da cura gay, porque foi dito aqui vários dados e que não procedem e que pode aí induzir os novos jogadores a erro judicial. Primeiro, a ação popular que foi ingressada na Justiça Federal contra o Conselho Federal de Psicologia, por 23 psicólogos, ela vinha retirar, né, a ilegalidade, a violação do patrimônio público, né, que era o direito do exercício da profissão, o direito de quem tem homossexualidade egodistônica. O que seria homossexualidade egodistônica? Não são todos toda a homossexualidade, mas a homossexualidade egodistônica. Vou dar um exemplo. Há crianças que são abusadas e violentadas na infância. E muitas delas chegam na fase da adolescência, elas continuam com o desejo, a atração por pessoas do mesmo sexo, em razão, causa e efeito, em razão dessa violação e desse abuso da sua integridade. Passa um tempo, elas começam a se sentir desconfortáveis, elas começam a ter traumas, né? Eu não sou psicólogo, mas eu vi deles, eles são as pessoas especialistas para falar sobre isso, traumas, e começam a desejar pessoas de sexo oposto. Isso cria um distúrbio emocional, psicológico, e elas querem procurar um psicólogo. É só para egodistônico, para quem destoa do seu interesse com pessoa do mesmo sexo ou oposto. O Conselho Federal de Psicologia impedia que esses pacientes, essas pessoas que tinham esse conflito, dos psicólogos atenderem e vier a uma possível ressignificação de vida, seja para mudar o interesse da atração da pessoa do mesmo sexo ou não. O psicólogo não faz mudança, reversão. E a ação em nenhum momento falou de cura gay ou de reversão. É natural. O psicólogo vai atender e vai avaliar e vai usar a técnica permitida pela ciência. Mas o que a Globo veio fazendo, após a decisão do juiz federal, tanto em liminar como em sentença, a Globo utiliza de ardis estratagemas para manipular a massa, e conseguiu manipular a massa. O juiz federal concedeu a liminar na sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, Jornal Nacional, Fantástico no domingo, buscou manipular uma decisão que não, inclusive o colega que me antecedeu, comete o mesmo erro. A decisão em nenhum momento anulou a resolução, em nenhum momento revogou algum dispositivo. A decisão apenas disse para o Conselho Federal de Psicologia não interpretar que o atendimento do psicólogo a esse grupo minoritário, da minoria, que se sente prejudicado por algum problema na infância, mas o Conselho Federal de Psicologia diz, não, isso aí é homofobia internalizada. Ele só está sentindo esse distúrbio porque a sociedade o discrimina, né? E essa é a causa do distúrbio dele. Como que o Conselho pode falar? Tem um psicólogo ali, atendimento. Sabe? O psicólogo vai saber qual é o problema. E há muitos casos que a mudança do desejo sexual da pessoa do mesmo sexo ocorreu por causa de violação e abuso sexual na infância. Mas aí a Globo distorceu uma decisão do magistrado, e muitas decisões de Vossas Excelências são distorcidas pela imprensa, porque a imprensa deveria buscar um profissional para fazer uma interpretação de uma decisão judicial, mas não. Ela quer manipular mesmo, ela quer conduzir a sociedade nos seus interesses, objetivos.
No Fantástico, ele fez uma matéria de 6 minutos e 20 segundos, colocou só especialistas contra a decisão do magistrado, só especialistas, todos eles falando mal da decisão do juiz, sem entender, sem conhecer. O próprio colega aqui disse que revogou, suspendeu a resolução. Não, a resolução teve uma interpretação. Não houve revogação nem suspensão da resolução 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. E o Fantástico diz: prática de cura gay é charlatanismo. Os psicólogos, coloquei na aba de acesso, mais de 100 advogados acessaram o processo. Saiu no El País, no The Guardian, toda a imprensa brasileira. Os psicólogos passaram por perseguições. A Rosângela Justino, que o colega disse que o Fantástico procurou, como que ele procurou ela? No trabalho dela, de uma forma grosseira, desrespeitosa, e ela disse: eu não vou dar entrevista no meu trabalho. E saiu, porque ela estava com vergonha e com medo das pessoas, porque foi uma decisão dessa, teve uma repercussão nacional e internacional. Todo mundo teve acesso ao CPF dela, o endereço dela e de todos os interessados, os requerentes na ação popular. O deputado dessa recorrente, a Rosângela Justino, teve que ir ao plenário na imprensa dizendo que não ia demiti-la. Estava apoiando. Chegou a ponto de discutir se a Rosângela seria demitida ou não, em razão da polêmica gerada nessa ação popular. Teve colegas que estavam dentro desse processo que foram excluídos de curso de doutorado, porque as faculdades, universidades, entidades, se você é a favor de que o ego distônico, não é qualquer homossexualidade, que o ego distônico, o que está sofrendo, né, com abuso e violência, muitos deles, outros não, considero que há mesmo alguns problemas de homofobia internalizada, mas muitos deles estão vindo de violação, abuso sexual na infância, e eles precisam de tratamento. O que o Conselho Federal de Psicologia quer é o quê? Uma vez dos recorrentes, chamou de charlatões, fez uma matéria de 6 minutos e 20 segundos só com pessoas contra a decisão, deu 5 minutos uma matéria, uma nota que eu fiz, disponibilizei em Facebook e no WhatsApp, né? Fiz uma matéria, nós disponibilizamos no Facebook e no WhatsApp, pegou um pequeno trecho, colocou em 5 segundos, como se está resolvido, ó. Usei 6 minutos e 15 segundos para massacrar a decisão do magistrado, interpretando de forma equivocada e de má fé. Porque não trata de todos os homossexuais. O homossexual que ele se aceita, ele não vai procurar um psicólogo, a não ser para outro tipo de tratamento. O que não se aceita vai descobrir se é homofobia internalizada ou se foi de abuso sexual na infância. É específico. O problema é que existe um livro chamado As 38 Estratagemas de Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem precisar ter razão. A Globo utiliza muito isso. Porque ela deturpa, ela generaliza. Quanto mais você generaliza um texto, mais ataque ele vai ter. Agora, se você especifica, faz de forma específica, dificilmente ele vai ter tantos ataques assim. E a questão, o que eles fizeram com a decisão do magistrado, que gerou uma ação de danos morais e que foi julgada procedente na primeira instância, agora está em fase de recurso, foi porque ela desrespeitou. A Globo não cumpriu o seu papel informativo. Ela foi além da margem, além da moldura que estava estabelecida, que a Constituição estabelece para a imprensa o dever de informar, de investigar, de buscar informação e deixar a sociedade a par da situação. A Globo, a recorrente, ela vem manipulando a sociedade há muito tempo. E nessa ação chamada Cura Gay, que foi criada por ela, já havia muito tempo, desde o manifesto de 2013, manifestação de 2013, já vinha grupos com cartaz Cura Gay, que existia um projeto de decreto legislativo
querendo suspender a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Então, Excelências, a recorrente também alega ilegitimidade ativa das recorrentes. Não há ilegitimidade passiva, elas sofreram dano. Está comprovado nos autos. Vossas Excelências forem analisar os autos, Vossas Excelências vão verificar que todas elas sofreram dano, porque teve mais de 100 acessos de advogados, todos os dados de qualificação delas foram expostos, elas andando em ônibus estavam sendo perseguidas, pessoas atacando elas, consta nos autos, e tanto é que na ação de danos morais, o juiz Acó entendeu que todas as requerentes sofreram dano moral e arbitrou valores. Se eu não me engano, chegou a um total de 150 a 170 mil reais. Entendendo a gravidade que a Globo, a recorrente, cometeu ao utilizar o seu direito de informar. O direito de informar é subjetivo. A Globo foi bem objetiva para massacrar e atacar a decisão do juiz federal e os requerentes da ação popular. Outra questão, fala de uma reclamação no STF. Nós estamos no prazo para apresentar recursos. Não fomos ainda, não manifestamos ainda. Outra forma de manipular a decisão do magistrado. Entraram com uma reclamação uma reclamação no STF para dizer que havia supressão de instância, que discutia ali a constitucionalidade e inconstitucionalidade da resolução. Não foi isso. A peça inicial não trata nada dessa questão. Mas trouxeram questões de cura-gay de outros processos para tumultuar a questão da apelação, que trata de quê? Direito de resposta. Os apelados, têm o direito de resposta porque não tiveram seus direitos, não foram consultados, ao contrário, durante 6 minutos e 20 segundos, tirando os 5 segundos de uma nota que eles extraíram sem me consultar e consultar os requerentes, os recorrentes, recorridos no caso, botaram lá 5 segundos, escolheram o que eles quiseram, manipulando, ó. Cadê a paridade de arma da informação? Não teve paridade, só colocaram gente contra para se manifestar contra a decisão do magistrado. Colocaram médicos, psicólogos, fizeram uma comoção social com depoimento de um homossexual. Não trata dele, trata do homossexual que é dispônico. Tem muitos ex-gays, tem sites, blogs deles, que hoje constituem família, tem filhos. Mas o Conselho Federal de Psicologia, que eu não entendo como induziu a parte recorrente, mas em conluio com a parte recorrente, agiram para manipular a sociedade. As decisões hoje de Vossas Excelências pegam um trecho e faz uma loucura com a sociedade. Falta um minuto. Eu vou encerrar, Excelência. Então, porque é um caso muito polêmico, houve muita mistura de informação, a gente tem que tentar desmontar um pouco. Foi também requerido um recurso adesivo, Excelência, a alteração do texto da nota de esclarecimento. Houve alguns erros de grafia que tinha colocado, nós não tínhamos percebido. Quando saiu a sentença, fomos verificar que tinha alguns erros. Fiz a alteração dos erros e os psicólogos pediram, sem alterar o documento de forma substancial. O contexto, está dentro do contexto. E os psicólogos pediram, olha, a ação só tem psicólogo, e nesse texto na leitura, se ficar só o psicólogo, eu acredito que não vai ter muita relevância. É bom colocar o nome do advogado, para que na retórica nós sabemos que na retórica há sempre colocar um especialista para ter um maior valor. Então, peço a Vossas Excelências que seja dado provimento ao recurso adesivo e conhecido, que seja negado a apelação, não seja dado provimento nem conhecimento da apelação da recorrente
e que seja mantida a íntegra da sentença do juiz Jacó. Muito obrigado.